Olá, seja muito bem-vindo à Semana Tag Zero e nessa série de aulas eu vou te mostrar como tratar a ansiedade generalizada dos seus pacientes em 12 passos. E eu imagino que você pode estar pensando, como assim, em apenas 12 atendimentos eu vou conseguir ajudar o meu paciente a vencer a ansiedade? Será mesmo que isso é possível? Eu sei que isso pode parecer fora da sua realidade, mas é a minha realidade, é possível sim, e também a realidade de muitos profissionais que já estão alcançando esse resultado também. Vou te mostrar alguns exemplos agora. Mas eu queria dizer assim que eu estou muito feliz mesmo, sabe? Estou atendendo uma pessoa lá da França, que inclusive passou mal dentro do carro, né? Deu lá falta de ar nela 3 vezes seguidas. E aí, quando ela veio conversar comigo, eu passei o protocolo, a primeira, né? A primeira sessão. No outro dia, ela foi viajar, foi para a Albânia, foi de avião, que ela passa super mal, não passou mal, tá super feliz. E tô atendendo 2 lá no meu espaço. E tô com 5 mulheres pagantes no grupo. E eu chorei ontem por dentro de alegria, porque essa pessoa ela não estava dormindo, ela sentia esquentamento no corpo. E eu, Selma, não sabia nada como lidar com essas coisas. E só o fato de eu ter aplicado a sessão, agora ela está dormindo, ela passou a semana inteira sem esse esquentamento quando ela vai dormir. Então ela disse assim que só isso já valeu o plano inteiro. Ela falou, só foi a primeira, né? Ela testificando ontem. Só foi a primeira. E já me aconteceu isso, imagina quando chegar na última. Gratidão, louvado seja o Senhor, né? Surgiu o efeito muito rápido, né? Por exemplo, eu estou cursando, né, 2 formações de outras coisas que eu não vi tanto resultado tão rápido e do jeito que eu vi, né, fazendo apenas 2 sessões. O que eu senti de mais diferença é o foco. Na verdade, a gente conseguir um resultado de uma forma muito mais rápida. Quando a gente não tinha esse protocolo, a gente às vezes ficava e o cliente custava entender o que a gente estava falando, eles ficavam rodando, às vezes brinco que é rodando atrás do rabo, né? Com a sessão mais orientada com esses processos, acaba sendo melhor, né? Porque a gente traz eles aqui, ó, vem para cá, vamos lá, vamos continuar isso aqui, né? Porque senão eles dão aquela voada. Com o Tag Zero, como a gente usa ferramentas mais direcionadas, eu acho que fica mais fácil para eles entenderem o que está passando, o que eles estão sentindo, como eles lidam com a ansiedade, até para não ter a nossa dependência. A ideia é que nós não sejamos mais a bengala. A gente faz essa conscientização com eles e faz com que eles saibam lidar com isso sem a gente. Então não tem aquela coisa de ficar, né, anos na terapia, né? Eles acabam conseguindo um resultado muito mais rápido, que eu acho que é o que todo mundo quer. Há poucos dias me deu um insight assim, falei, olha, tá começando em mim, eu estou me transformando, né? Na verdade, assim, eu acho que as aplicações estão sendo em mim, eu estou fazendo isso. E aí eu tenho uma questão de dificuldade com ambientes fechados, elevador, avião eu nunca entrei, mas de imaginar lá dentro, fechada, sem poder sair na hora que eu quero, me dá uma sensação ruim. E aí ontem fui pega de surpresa, fui ao médico, e a clínica mudou de lugar, e o lugar onde estava a minha médica, agora eu tinha que subir de elevador. Meu Deus do céu. Em outro momento, eu teria, simplesmente não saberia o que fazer. Eu ia ficar com tremor nas pernas, com palpitação. Eu não senti esse tremor, esse desespero. Eu fiz a respiração ali na hora, quietinha. Toda vez eu lembro da Dani falando, olha, o teu medo tem que ficar pequenininho, você vai crescer, ele vai ficar pequenininho. Então, assim, ontem no elevador, nesses segundinhos, eu lembrei de tudo isso, né? Viu só? Essas pessoas já atuavam em diversas áreas, como psicólogas, psicanalistas, terapeutas, outras áreas como professora, cabeleireira, gerentes comerciais, administrativos, funcionárias públicas, manicures, enfim, pessoas comuns se tornando terapeutas, ajudando o próximo a superarem a ansiedade generalizada simplesmente por dominarem um protocolo estruturado
de 12 passos. E eu sei que você sabe que a ansiedade está presente na maioria das casas brasileiras. No primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como você pode ver aqui nesse exemplo. Ou seja, essa é uma grande oportunidade para você se tornar uma referência nessa área, lotar a sua agenda, aumentar os seus ganhos e transformar a vida de muita gente. Assim como essas pessoas que eu mostrei aqui, você também pode ajudar os seus pacientes a vencerem a ansiedade com um tempo pré-determinado. Sim, um tempo para começar e para acabar. Um tratamento com começo, meio e fim. Uma transformação completa, com um passo a passo que permite segurança para você, para conduzir o seu paciente e para ele de um resultado eficaz. Um protocolo simples, de entrega muito clara, ajudando o paciente em apenas 12 sessões. Essas pessoas já conseguiram isso apenas porque colocaram em prática os fundamentos que eu vou te mostrar aqui nesta semana. Vamos falar então dessa semana, né? Ela vai ser composta por 3 aulas. E após essa semana, você já vai ter conhecimento necessário para ajustar os seus atendimentos e entregar resultados reais para os seus pacientes. Mas acho que está na hora de você me conhecer, né? Então, meu nome é Daniele Guimarães, eu sou terapeuta, especialista em transtorno de ansiedade, sou psicanalista e trabalho desde 2018 nessa área. E nessa minha caminhada, eu cansei de ver pessoas perdendo tempo sendo profissionais generalistas que fazem tudo, que atendem todo mundo. Você já ouviu dizer, né, que quem é bom em tudo não é bom em nada. Quando você, por exemplo, né, tá com um problema no coração, você prefere ir para um cardiologista ou para um clínico geral? E é por isso que eu estou aqui fazendo essa série de aulas, para que você não seja mais uma dessas pessoas que atendem todo mundo e que não atendem ninguém. A ansiedade é a pandemia do século. Se você acha que Covid foi difícil, a pandemia da ansiedade é algo que infelizmente não acaba. E hoje é muito comum ter pelo menos um filho, uma mãe, um pai, alguém dentro de todos os lares com sintomas de ansiedade generalizada. Se você não sabe disso, é porque ela é silenciosa. E até os sintomas mais graves aparecerem, a vida de todo mundo já está muito ruim. Você deve ter percebido o aumento dessa demanda de pacientes aí no seu consultório, se você tem trabalhado já com isso. Segundo também a Organização Mundial de Saúde, só no Brasil, né, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. Como eu já falei, o transtorno de ansiedade é uma doença silenciosa, que até as pessoas começarem a ter sintomas físicos, como dores de cabeça, insônia, dores no estômago, cansaço excessivo, eles acham que isso tudo é normal, devido à correria do dia a dia. Mal sabem que já está nascendo nesse momento um transtorno e elas ainda nem perceberam. E é assim que está o seu vizinho, a sua amiga, alguém dentro da sua igreja, alguém na sua rua, alguém dentro da sua casa. E para quem não sabe, eu também tive TEC, eu também tive transtorno de ansiedade, tive depressão, cheguei a ter o burnout, cheguei a fazer todos os exames possíveis e adivinha? Não sei quem já ouviu, né? Nossa, eu já fiz um monte de exame, nunca tem nada. Ai meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Será que é frescura? Se você não tem nada, por que você não dorme? Por que você tá assim? Será que é falta de Deus? E a ansiedade vai subindo cada vez mais com esse tipo de pensamento, né? Se você não tem nada, por que você começa a chorar de repente? Se eu não tenho nada, por que essa vontade de sumir, de desaparecer, de não querer sair do quarto está aqui comigo? Enfim, o paciente faz de tudo para achar o problema, mas não acha. Por quê? Porque não é físico, ele está aqui, ele está nas emoções, na ansiedade, que é uma emoção. Quem aí já chegou a ouvir alguma coisa dessa nos seus atendimentos, né? Coloca aqui para mim nos comentários, Dani, já atendi paciente que não sabia que estava tendo crise de ansiedade, inclusive achou que estava infartando. Dani, eu percebi demanda muito grande nos atendimentos de pacientes ansiosos, inclusive crianças. Coloca para mim o que mais você já ouviu sobre a ansiedade dos seus pacientes. E você sabe por que eu sei que é assim? Porque eu já estive do outro lado. Sim, de 2000 a 2016, eu vivi numa cegueira emocional. Foram 16 anos sofrendo de ansiedade. E justamente por isso
que eu venci a tag e decidi ajudar outras pessoas também. Além de atender os pacientes, eu tomei como missão formar profissionais que ajudem o próximo a superar o transtorno de ansiedade. E se você já é terapeuta ou gostaria de se tornar um, você está com certeza no lugar certo. A aula de hoje vai ajudar você que já percebeu como essa demanda cresceu no seu consultório e às vezes não sabe como conduzir cada caso. Vai ajudar também você que tem insegurança de começar a atender pacientes com ansiedade e também você que quer entregar resultados mais rápidos e visíveis para os seus pacientes. Hoje eu quero te convidar a pegar todo o conhecimento que você tem e falar: chega de guardar só para mim, chega de procrastinar e não aplicar. Eu precisava muito de alguém que falasse isso para mim. Vem que eu te ajudo. E eu tive essa pessoa lá no passado e hoje eu quero ser essa pessoa para você. Quero que você pegue 1% do seu conhecimento e aplique. Esse 1% foi a faísca necessária para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês. Então, bora colocar essa mão na massa, porque tem pessoas precisando de você. E essa semana, ainda você, quem sabe, já vai ajudar a transformar a vida de alguém. Mas atenção, se você assistir apenas essa aula, o conteúdo vai ficar incompleto e você não vai conseguir entender nada do que eu vou ensinar a semana toda aqui. Então, para começar, eu quero fazer um combinado de que a gente vai ficar junto a semana toda. E nessa aula de agora, eu vou começar falando então sobre as coisas que a gente às vezes faz errado e que nos atrapalham nos atendimentos, atrasando a entrega dos resultados reais para os nossos pacientes. Temos que ter clareza do porquê você ainda não está em movimento ou do porquê você ainda não está atendendo e tendo resultados incríveis. Depois que você tiver essa clareza, vai ficar muito mais fácil e evitar esses erros. Então vamos lá. Erro número 1. Insegurança para começar. Se você acha que ainda não está pronto para atender, eu quero te dizer que não é bem por aí. Você já tem conhecimento, mesmo que seja através de conversas informais. Talvez as outras pessoas até já te reconheçam. Nossa, eu converso com você e me sinto tão bem, é tão bom falar com você, né? Então deixa eu te contar. Você já pode começar a transformar a vida de alguém. Se você já tem alguma formação, mas ainda está insegura, aí sim que eu digo que já passou da hora de você começar a transformar a vida das pessoas com ansiedade. Pense assim, o meu 1% já é mais do que o 0 dessa pessoa que está precisando tanto de luz e da minha ajuda. Por isso eu não vou guardar só para mim. Você não vai parar de estudar, você vai sim continuar estudando para adquirir conhecimento. Todo bom profissional entende que crescimento contínuo é valor para nós, então você vai continuar se atualizando. Você começa a atender com o conhecimento que você já tem e vai se atualizando conforme seus clientes vão trazendo demandas. Eu vou te dar um exemplo. Logo que eu comecei a atender, eu tinha só uma formação ainda em terapia. Eu estava fazendo uma especialização em ansiedade e eu já sabia os sintomas da ansiedade porque eu já tinha vivido como paciente, né? Então eu já tinha sentido a maioria dos sintomas. Mas eu nunca tive desrealização, que é aquela sensação de que eu estou vivendo fora da realidade. E eu atendi uma pessoa e ela falou desrealização. E para mim aquilo era novidade. Eu falei a verdade para essa pessoa. Eu falei, olha, eu nunca tive. O que eu aprendi é que a gente não foca no sintoma. A gente foca em descobrir a raiz da ansiedade. Assim, o sintoma vai desaparecer. E eu me comprometi com ela para fazer uma busca para entender como eu poderia ajudar a melhorar esses sintomas até o final do nosso processo das 12 sessões. Para a gente ir descobrindo a raiz, não focar nos sintomas. E ela concordou comigo, a gente combinou e a sessão continuou. A gente fez a sessão e o foco foi em entender por que a ansiedade estava na vida dela. Foi um momento em que eu tive medo, tive insegurança e eu sei que muitas pessoas também têm e se perguntam, meu Deus, mas se a pessoa me perguntar algo que eu não sei, como que eu vou começar a atender se eu ainda não tenho experiência, se eu sou insegura, se eu ainda não tenho tanto conhecimento assim, né? Mas você não vai adquirir experiência se não começar a atender. Os livros não vão te dar tanto conhecimento real do que a vivência, do que o consultório, do que o atendimento, do que a prática. É isso que faz a diferença. Então não espere mais, não fique esperando muito conhecimento teórico, tá na hora de colocar a mão na massa. Isso vai trazer para você experiência. Conhecimento teórico, você vai agregando junto e você sempre vai sentir falta de alguma coisa, mas você vai e você busca. Porque você nunca vai estar 100% pronto. Ninguém está, mas o teu 1% já faz muita diferença.
Quer saber, por exemplo, eu já tenho 34 especializações e eu continuo estudando, evoluindo como profissional e como ser humano. Mas eu atendo desde a minha primeira formação. Eu já começo colocando a mão na massa desde o primeiro, desde o 1%. Se hoje eu já tenho muito mais do que isso, é graças à experiência de ter colocado a mão na massa desde o começo. E voltando lá para o caso, né, da desrealização. Então eu combinei com ela, a gente finalizou a sessão e assim que a sessão dela finalizou, eu fui direto estudar. Eu estudei muito sobre desrealização. E antes que a próxima sessão acontecesse, eu já tinha todo o material pronto. Tinha até gravado um vídeo sobre isso, preparado uma técnica, mandado para ela e preparado outra para a sessão seguinte. Então você nunca vai saber tudo. E se você ficar esperando esse tal 100% chegar, você vai ficar frustrado porque ele nunca vai chegar. Ah, Dani, mas eu não comecei ainda porque eu quero estudar o máximo primeiro. Ah, mas eu quero me planejar antes de atender, né? Enfim, como que você vai planejar sem prática? Porque os atendimentos são diferentes. Quer um exemplo? Se você vai atender criança, é um planejamento. Se você vai atender adulto, é outro planejamento. Se é casal, se é grupo, se é online, se é presencial, são planejamentos diferentes. Você só vai planejar quando você entrar em campo. Na vida, tudo foi assim. Você quer aprender a andar de bicicleta? Você pode ler quantos livros você quiser sobre técnica de equilíbrio, altura correta, do banco, das pernas, como se posicionar bem, pedal, postura, para não ter dor nas costas, mas na hora que você montar numa bicicleta de verdade, você vai entender que não basta a teoria, é a prática que te ensina. E você vai ter dificuldade de virar o guidão. Você vai precisar aprender a ter coordenação motora para pedalar, vai se equilibrar, vai segurar. Enfim, é na prática, não é no livro, não é só na teoria. E isso é com várias coisas na sua vida. Dirigir foi assim. Quando você foi mãe, foi assim, né? Enfim, quando você casou, foi assim. E todas as coisas da sua vida. Você pode até estudar, você pode até se preparar, mas nunca 100% virá da teoria. A prática é que vai fazer a diferença. Porque é na prática que você viu se você aprendeu ou se você não aprendeu. Se realmente funciona para você, se não funciona. É a prática que traz para você a excelência. Não a perfeição, a excelência. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um dos princípios do protocolo TEG Zero é colocar o terapeuta em movimento e mostrar para ele que sim, ele consegue entrar em ação, porque existe um passo a passo, alguém para guiar, para pegar na mão e mostrar que sim, é possível entregar resultados rápidos com segurança para os pacientes que estão ansiosos pelo resultado. Okay? Então vamos para o segundo erro que eu mais vejo entre os terapeutas: não saber cobrar pelo seu serviço. Ah, mas eu fiz para ajudar a pessoa, dinheiro é só secundário. Ah, eu concordo, eu amo ajudar as pessoas, mas esse não pode ser 100%. A gente tem que ter o objetivo secundário. Deus falou para amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que ajudar sim o próximo, mas eu tenho que lembrar que eu preciso trazer sustento para minha casa, eu também tenho conta para pagar, e se eu não cobrar, eu não vou conseguir viver só desse trabalho, eu vou ter que ter outro. E se eu tiver outro, eu não vou ter tempo para ajudar alguém no momento que ela precisa. Eu não vou ter tempo de atender todas as pessoas que estão precisando de ajuda. Entende? Então, se alguém precisa de um atendimento meu, não vou ter disponibilidade, porque estou trabalhando em outro lugar. Então, se eu quero ajudar de verdade, isso aqui tem que ser minha profissão. E outra, se o dinheiro que eu trago para minha casa não vem da terapia, eu vou cada vez menos investir em capacitações, em treinamentos, em novas ferramentas. Eu, hoje, tenho mais de 34 cursos de especialização. Por quê? Porque já vivo disso e eu sempre sei a importância de estar evoluindo, de estar cuidando, de estar investindo na minha carreira, na minha profissão. Como que o protocolo TEG Zero surgiu? Através de todos os conhecimentos que eu estudei e das aplicações que eu tive. Exige tempo, exige dinheiro, nenhum curso foi de graça. Deixa eu contar uma história para vocês.
Logo que eu vim para esse mundo da terapia, eu queria fazer todos os cursos que apareciam, porque para mim era maravilhoso esse mundo. E eu queria gastar, porque os cursos nem sempre são baratos, né? E uma vez o meu esposo falou assim, peraí, você já tem formação? Eu falei, já tenho 3. Você pode atender? Eu falei, posso. Já estou atendendo, né? Mas um aqui, outro ali. Então ele falou, ele combinou assim comigo. Então vamos fazer o seguinte, já que você vai fazer isso da sua profissão, só o dinheiro de terapia que entra sai para cursos de terapia. Você tem que mostrar que isso é sua profissão sim, que teu sustento sai daqui. Então você quer fazer um curso de R$1.000, que esse R$1.000 saia dos seus atendimentos. Quer fazer um curso de 10 mil? Que saia dos seus atendimentos. Para mim, isso foi um desafio, mas hoje eu agradeço, porque deu super certo. E hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei. Você pode pensar assim, né? Ninguém me apoia, de eu ser terapeuta. Pois é, ninguém vai te apoiar se eles não virem os frutos do seu trabalho. Você quer que isso vire a sua profissão? Então mostre para as pessoas que você é capaz de transformar isso em profissão. Comece a atender. Profissão é ganhar pão, é levar dinheiro para casa, porque se não trouxer dinheiro, é trabalho voluntário. E ninguém te apoia enquanto eles acham que isso é só algo passageiro. Então sim, você precisa cobrar para você poder se capacitar, para você realmente se sentir autoridade nesse assunto, ok? E eu posso contar um segredo? Quando o paciente não paga nada em troca, nada mesmo, 100%, não trouxe nenhuma cesta básica para doar para alguém, grandes chances são dele não se comprometer com o processo. E quem sabe mais para frente eu te explico como isso funciona e por que funciona e o quanto isso é verdade, ok? Erro número 3, não saber se posicionar como um terapeuta profissional. Eu tenho todo o respeito do mundo pelas áreas que são só dos psicólogos. Eu respeito total isso. Não entro em área que não é minha. Eu não fiz psicologia porque não tinha na minha cidade, quando eu tinha oportunidade e tempo. Mas tem várias psicólogas no protocolo Tag Zero. E você vai ter a oportunidade de conhecer todas elas. E talvez você também não é psicóloga, mas você está aí, do outro lado, com um sonho de ajudar as pessoas. E por não ter essa formação, ficou adiando o sonho de ajudar o próximo. Se você acha que você precisa ter um monte de formação superior para se dizer terapeuta, legalmente aqui no Brasil, psicoterapia é uma profissão livre. Não é obrigatório ter formação, não é um pré-requisito necessário. Você pode se especializar em uma técnica e ser terapeuta daquela técnica, mas sempre lembrando que você nunca vai atuar numa área que não é sua. Você precisa respeitar o que é da sua área e o que não é. Respeito acima de tudo. A gente está aqui para se unir e não para separar. E eu vou comentar mais sobre isso nas próximas aulas. Você vai entender o que você pode e o que você não pode fazer. Então, se você já é terapeuta, se posicione como tal. Porque as pessoas não sabem o que você faz, elas não sabem por quê e nem como te procurar. Agora, eu quero que você pare um pouco e pense, para você responder essas 2 perguntas. Hoje, qual problema você resolve? Você tem um perfil nas redes sociais desse jeito? Que é apenas título de uma formação acadêmica, sem dizer o problema que você soluciona? Agora, a terapeuta que coloca lá no seu perfil do Instagram, por exemplo, qual é o problema que ela resolve, quais soluções ela traz para as pessoas que chegam lá no perfil dela, vão saber com clareza se ela vai ajudar ou não a resolver o problema delas naquele momento. Ah, Dani, mas então é obrigatório ter um perfil nas redes sociais para ser uma terapeuta de sucesso? Não, não é obrigatório. Mas você tendo um perfil nas redes sociais vai otimizar o seu trabalho. Por exemplo, nas redes sociais tem um alcance, ou seja, quantas pessoas foram atingidas pela sua postagem, quantas pessoas viram o que eu postei. Imagina que eu não tenha rede social nenhuma. O que fazer para as pessoas conseguirem encontrar meu trabalho? Ah, eu posso dar uma palestra para 20 pessoas. Ok, mas hoje com as redes sociais você pode alcançar centenas de pessoas com apenas uma postagem, sem precisar agrupar essas pessoas num espaço onde você precisa pagar por isso. Ou seja, as redes sociais sim te ajudam a criar uma autoridade muito mais rápido e muito mais fácil do que há 15 anos atrás.
Além disso, as redes sociais quebraram fronteiras e ajudaram a captar potenciais clientes. A maioria dos pacientes que eu atendo hoje moram fora do Brasil. O que você quer que as pessoas saibam que você faz? Como você quer que as pessoas falem de você? Se você continuar como um generalista, dificilmente você vai conseguir ajudar as pessoas e entregar resultados reais, ou seja, ser reconhecida. Erro 4. Brigar por espaço no mercado. Esse é um erro tremendo, porque você vai gastar muita energia e tempo numa coisa que não vai levar a nada. Não seja a pessoa que diz, aqui na minha cidade tudo é tão difícil, tem muita concorrência. Grandes empresas, ao invés de criticar, aprende com seus concorrentes. Olha um exemplo, taxista brigando com o motorista do Uber. O que adianta? O Uber continuou fazendo, trazendo resultados, crescendo, e o que aconteceu? Crescendo mais que os taxistas. Eu vejo psicólogos brigando com o coach, ao invés de aprender técnicas e como eles conseguem resultados tão rápidos. Por que eu não posso trazer e agregar? Unir ao invés de separar. Tá? Escolha onde você vai colocar sua energia. Quem busca por resultados atua olhando para oportunidades. O que você pode aprender com seus concorrentes, com pessoas que fazem algo parecido, mas não igual a você. Eles não estão brigando com você. Aprenda com eles. Foi exatamente isso que eu fiz com o protocolo Tag Zero. Eu peguei o que eu vi de melhor em uma vertente, peguei o que há de melhor na outra, criei o método e parei de me preocupar com briga de diplomas. Enquanto tem psicólogos brigando com outros profissionais, tem psicólogo aqui no protocolo Tag Zero faturando R$15 mil por mês através dessa metodologia. Erro número 5, não saber entregar a transformação. Qual a pergunta mais comum que fazem para um psicólogo ou para um psicanalista, enfim, um terapeuta? Qual é o valor da sessão? Por que elas fazem essa pergunta? Porque elas não entendem que é um processo inteiro, que é uma transformação completa. Ela acha que é uma conversa e que você cobra para conversar com ela. Então, ela quer saber quanto custa uma conversa. Ela precisa entender que é um processo. E, infelizmente, hoje é isso que as pessoas acham. Se você não gosta disso, assim como eu também não acho correto, cabe a nós mudarmos essa visão que o cliente tem de nós. Nós, terapeutas como todos nós. A gente precisa mostrar para que serve a terapia, o que é. E se você pode até ficar pensando, mas aqui na minha cidade as pessoas não valorizam o meu trabalho. Mas me diga, você domina técnicas que são capazes de entregar resultado para as pessoas? As pessoas entendem todo o processo daquilo que você entrega? Elas sabem a transformação que você gera no seu consultório? Quando você conhece todas as emoções, quais são todas as ansiedades, o que causa, a raiz, o raio-x das emoções, como elas surgem, qual o sintoma de cada uma delas, a pessoa pode falar assim para mim, Dani, estou com vontade de chorar. Eu já sei qual pergunta eu vou fazer, porque eu sei qual emoção provoca o choro. Dani, eu estou com um aperto no peito. Eu já sei qual pergunta eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei qual emoção provoca o aperto no peito. Esse conhecimento específico traz terapeuta segurança e um mapa em mãos que faz com que o processo seja mais objetivo e rápido. E assim, os pacientes valorizam o seu trabalho, porque eles também se sentem seguros e comprometidos com o processo. É por isso que quando você tem um passo a passo, um protocolo com começo, meio e fim, o paciente já te leva a sério logo no primeiro atendimento. Ele sai entusiasmado desde o início, porque ele viu o caminho todo que vai ser percorrido. Ele pensa, meu Deus, encontrei uma luz no fim do túnel. Ele não vai só te procurar quando tiver crise. Ele vai ter consciência de que é um processo. Erro número 6, achar que tag tem cura. Vejo que essa é uma dúvida muito recorrente. E agora você pode até estar um pouco surpresa, né? Como assim tag não tem cura? Precisamos entender uma coisa. Não se cura transtornos. A palavra cura a gente só pode usar para doenças, certo? E TAG não é doença. O transtorno de ansiedade generalizada é uma disfunção. E a ansiedade é uma emoção que todo mundo tem. Ou seja, TAG é quando a emoção, a ansiedade, ela está
disfuncional. Ela não está funcionando, ela está com transtorno. Só está desregulada, né? Por exemplo, antes você não tinha medo de sair de casa. Trabalhava, comia certinho, dormia bem todas as noites. Agora, essas funções estão todas bagunçadas, porque as emoções estão desequilibradas. É importante você explicar isso com clareza para o seu paciente, sabe? Ele precisa entender que a emoção está dentro dele e que ele precisa lidar com ela o resto da vida. E baseado nisso, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca tomei nenhum medicamento quando eu tive TAG e nem depressão. Conheço também várias pessoas que também não tomaram remédios, mas conheço pessoas que tomaram porque era necessário. Quem vai definir se precisa ou não é um médico, não a gente, ok? E eu posso dizer o seguinte, em 100% dos casos, a terapia para ansiedade é indicada. Porque como bagunçou a emoção, você, como terapeuta, precisa ajudar o seu paciente a entender o que aconteceu e fazer as emoções voltarem para o eixo. É o terapeuta especialista em ansiedade que faz isso. É olhar para dentro, entender o que está acontecendo com o paciente e ter ferramentas para ajudá-lo. Não é só falar, ó, fulano, pensa positivo. Não. Nós, como terapeutas, temos que dizer o que ele precisa fazer, como fazer para vencer a ansiedade e voltar ao normal, ok? Vamos ao erro número 7, ignorar as demandas da atualidade. Tem muitas pessoas que fizeram formações em psicologia, psicanálise, psicoterapia e pararam no tempo. E se você não se atentar que tem 20 milhões de brasileiros ansiosos, todo mundo vai passar na sua frente e o seu consultório vai continuar vazio. Após a pandemia, esse número cresceu de uma forma exponencial. As pessoas que precisam de ajuda talvez nem saibam o que está acontecendo com elas. E esse é um nicho com ganhos financeiros muito bons. E quem se tornar especialista mais rápido vai virar referência. Você já ouviu aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa? Então, essa é uma área que está crescendo demais e, infelizmente, essa pandemia, diferente do Covid, nunca vai acabar. Ignorar isso pode ser o que está afastando ainda mais o seu sucesso como terapeuta. Sabe o que você tem que fazer a partir de hoje? Começar a atender com 1% de conhecimento que você tem. Olha, voltando nessa tecla, hein? E se você está falando, ai, Dani, mas é o meu primeiro contato com a terapia, eu não sou terapeuta ainda, como que eu vou fazer? Calma, eu vou te mostrar a solução para isso na próxima aula. Comece a observar pertinho de você quanto campo de atuação existe e você vai ficar impressionada como tem gente precisando de ajuda. O nosso tempo aqui está acabando e eu vou voltar na próxima aula para te contar exatamente o que eu fiz para sair da TAG. Vou te mostrar o que você pode começar a fazer para conseguir tratar a ansiedade generalizada dos seus pacientes em 12 passos. Coloca um alerta da aula 2 que vai ser na quarta-feira. Na quarta, o tema da aula será os segredos para ser notado como um especialista em transtorno de ansiedade. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula de hoje, quantos desses erros estavam te atrapalhando. Se você ainda não me segue no Instagram, é @protocolotag0, que diariamente eu coloco conteúdos lá para ajudar os terapeutas especialistas em ansiedade. E lembre-se, essa semana é uma série de 3 aulas. Essa foi só a primeira que eu te mostrei erros que estão te impedindo de prosperar, tá? Mas não esqueça, para montar o quebra-cabeça completo, eu vou te esperar nas próximas aulas. Combinado? Não esquece de se inscrever aqui para mim. E, começa a me seguir no Instagram, porque eu vou colocar uma postagem lá. E quanto mais comentários você fizer, mais chances você vai ter de ganhar em um sorteio que eu vou fazer especial no próximo sábado, ok? Eu, se fosse você, comentaria muito lá embaixo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.